Bom, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos e bem-vindos aí à minha defesa de TCC. Meu trabalho será então aí sobre análise da recuperação avançada no campo Pelican Lake, utilizando injeção de polímero e surfactante, orientado aí pelo professor e doutor Luiz Lamas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar um pouco sobre o problema para vocês, para que a gente possa prosseguir aí com a introdução e com objetivos e a revisão bibliográfica. Bom, o campo estudado será aí o campo Pelican Lake, localizado no Canadá, e existe no reservatório dele 6 bilhões de barris de óleo equivalente para serem produzidos. A operadora do campo, a Canadian Natural Resources Limited, quer verificar os efeitos da injeção de polímero e de surfactante para produzir o óleo que lá se encontra. Bom, então a introdução, a produção de petróleo de forma primária é dada através da energia do reservatório, a energia natural do reservatório, né? Ela é dada através de três mecanismos principais. São eles o gás em solução, onde todo o gás está dissolvido no óleo do reservatório, influxo de água quando há presença de um aquífero e capa de gás quando há gás dissociado aí do óleo. Quando essa energia natural não é suficiente, métodos secundários aí são requeridos e é aí que entra a injeção de gás immiscível, né, que não se mistura aí ao fluido do reservatório, e injeção de água. E a recuperação terciária vem aí para complementar essa abordagem, né? Também pode ser chamada de métodos especiais de recuperação, ou até em inglês aí, Enhanced Oil Recovery, e são dados através aí de 5 mecanismos principais, são eles os métodos químicos, né? Então, por exemplo, injeção de surfactantes e polímeros, que serão o nosso caso de estudo aí, e de agentes alcalinos também, métodos térmicos, tá? Que são através aí de vapor de água quente e até combustão in situ, métodos biológicos, que é a utilização aí de bactérias para quebrar as cadeias de hidrocarboneto de forma mais fácil, injeção de gás miscível, que são os gases aí que se misturam com os fluidos do reservatório, né? Então, como exemplo, nitrogênio e gás natural, e pulsos de plasma também. Então, como objetivo, será aí construir um modelo do campo Pelican Lake e analisar os cenários da injeção com o suporte aí do software PumaFlow, tá? Esse software, ele foi disponibilizado pela empresa Bacip, empresa francesa aí, Bacip FranLab. Como objetivo específico, então, nós iremos montar um modelo simplificado no software PumaFlow. Após isso, implementar uma injeção de água, uma injeção de polímero e uma injeção da mistura de surfactante e polímero no nosso reservatório. E no final ainda iremos realizar uma análise econômica para verificar qual caso foi o mais promissor e qual foi o menos promissor. Então agora eu vou explicar um pouco alguns conceitos para vocês para que fique mais fácil de a gente entender aí a parte da simulação, começando pela pressão capilar, então. A pressão capilar ela é resultante da atração das moléculas em uma fase fluida, né? Então, dependendo do lugar onde essa molécula estiver, ela irá ser atraída de forma diferente pelas moléculas ao seu redor. O autor Passos, então, ele explica que a pressão capilar é a diferença da pressão existente na interface de dois fluidos immiscíveis, que não se misturam. Então, segundo aí a equação 1, nós podemos dizer que a pressão capilar é igual à pressão do fluido que não molha menos o fluido que molha o reservatório. Os fenômenos capilares, então, também estão presentes no reservatório, quando uma gota de óleo tenta atravessar uma garganta de poro, e essa não consegue devido a um raio menor aí dessa garganta de poro, né? Tendo um raio menor, ela irá exercer aí uma pressão capilar maior sobre essa gota. Então, isso pode mudar os caminhos aí que os fluidos percorrem no reservatório, até podendo afetar a nossa produção aí de forma negativa ou positiva, né? A tensão interfacial, então, aí, segundo o autor Will Wright, ela ocorre na interface entre duas fases e é uma região de limitada solubilidade que tem, no máximo, algumas moléculas de espessura. Ela funciona, então, como uma fronteira entre essas duas fases e é o que faz a interface aí se comportar como uma membrana elástica. A figura 2 eu trago aí a relação da tensão interfacial no reservatório. A figura esquerda mostra aí, então, uma tensão interfacial alta, né? E significa que a pressão capilar não deixa a gota de óleo atravessar a garganta de poro. E a figura direita aí mostra uma baixa tensão interfacial, certo? E é o que faz aí a interface da gota de óleo se deformar e produzir essa gota de óleo aí, né? Passar pela garganta de poro. Então, o desejável é que nós tenhamos aí uma baixa tensão interfacial no reservatório. Bom, alguns confundem aí o conceito de molhabilidade e mobilidade, por essas terem aí a escrita um pouco parecida, mas são bem diferentes.
A molhabilidade, então, é a tendência de adesão de um fluido à superfície do reservatório. Então, em um reservatório onde há mais de um fluido e esses são immiscíveis entre si, não se misturam, um desses fluidos irá se aderir mais facilmente à superfície do reservatório e o outro irá escoar mais facilmente. Então, aí na figura 3, eu mostro para vocês um reservatório molhável à água e o óleo conseguindo escoar aí, né? E é o desejável, um reservatório molhável à água. Já a mobilidade representa o quão móvel o fluido é em um meio poroso, e a razão de mobilidade é dada pela equação número 3, onde podemos dizer aí que ela é igual ao fluido, a mobilidade do fluido deslocante, que nesse caso seria a água, dividida pela mobilidade do fluido deslocado, que nesse caso seria o óleo. Então, uma razão de mobilidade muito alta significa que a água será mais móvel que o óleo, e isso poderá causar problemas na nossa produção. Então, o desejável é que a razão de mobilidade seja a menor possível. Bom, as emulsões, então, são a dispersão de um fluido em outro, sendo esses immiscíveis entre si, tá? Não se misturam. Em algumas áreas aí da indústria do petróleo, as emulsões não são desejáveis, como, por exemplo, no transporte ou no armazenamento do petróleo, porém, na fase de produção, elas são desejáveis e conseguimos ver seu efeito aí na figura 7, tá? Então, com a criação das emulsões, elas podem aí trancar, bloquear algumas gargantas de poro, fazendo com que a água percorra caminhos que antes não eram percorridos. Além disso, a emulsão ajuda a reduzir a tensão interfacial no reservatório e pode até alterar aí a molhabilidade da rocha. Eu trago para vocês na figura 8 os 3 tipos principais de emulsões. É claro que existem mais, mas esses são os mais comuns, os principais. Então, a baixa salinidade aí do fluido do reservatório, a microemulsão na fase aquosa e excesso de óleo. Na figura ao meio, aí, as salinidades intermediárias, a microemulsão aí na interface entre essas duas fases, e a excesso de óleo e excesso de água. E as salinidades altas aí, a microemulsão na fase oleosa e a excesso de água. Agora eu vou explicar para vocês os 2 agentes químicos que foram utilizados nesse trabalho, polímeros e surfactantes, começando por polímeros. Eles são, então, agentes químicos que são utilizados através de soluções e têm a finalidade de aumentar a viscosidade da água, tornando-a menos móvel, para criar uma frente de água mais estável. A figura 9 aí mostra o efeito, então, da injeção de polímero. A primeira linha de 3 figuras mostra a injeção de água sem a utilização de polímero e a segunda com a utilização de polímero. Então, nós conseguimos ver que o polímero aí reduz a ocorrência de fingers, que são cortes de água aí através do óleo, certo? Que podemos ver nas 3 primeiras figuras, e também corrige o efeito da anisotropia vertical, né? Ou seja, melhora a eficiência de varrido, ela consegue varrer um maior volume de óleo. Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de polímeros, então. A poliacrilamida hidrolisada, mais conhecida aí como sua sigla HPAM, ela é um tipo de polímero sintético, e a goma xantana é um tipo de biopolímero. Os biopolímeros são um pouco mais caros, porém são mais resistentes, e o nosso curso nos dá a chance também de conhecer a goma xantana nas aulas de laboratório aí do centro. Bom, os agentes químicos, né, os polímeros e principalmente os surfactantes, eles podem ficar retidos aí na superfície do reservatório e reduzindo a concentração em que eles se encontram na solução e também reduzindo o efeito que eles causam no reservatório, né? Então, a retenção, ela precisa ser levada em conta aí no cálculo do VPL também, pois pode tornar um projeto inviável. Ela é dada através de 3 mecanismos principais, então, armadilhas hidrodinâmicas, que seriam os vórtices, bloqueio mecânico aí devido à geometria dos poros e a absorção de polímeros, né? Que é como se o agente químico ficasse depositado na superfície do reservatório. E nesse trabalho será considerado, na verdade, um modelo de adsorção de polímeros. Então, ele será considerado no cálculo do VPL também. Aí, os surfactantes, então, eles são substâncias orgânicas que se depositam na superfície da rocha ou na interface entre 2 fluidos, com o objetivo de reduzir a tensão interfacial. Os surfactantes podem ser chamados de tensoativos também, certo? E para uma molécula ser um surfactante, é necessário que ela apresente caráter anfifílico, ou seja, que ela apresente uma parte polar, que nesse caso aí na figura 11 seria essa bolinha preta, ela é hidrofílica, né? Então ela fica imersa na água, e uma parte apolar, que seria aí a calda de hidrocarboneto, e ela é lipofílica, né? Ou seja, fica imersa no óleo. A figura 11, então, eu mostro uma emulsão da fase oleosa na fase aquosa, e as moléculas de surfactantes se orientando a partir dessa emulsão. Surfactantes, então, eles são utilizados através de uma solução que contém surfactantes
com surfactantes, que geralmente é um álcool para melhoria da qualidade das moléculas de surfactante, óleo, eletrólitos e água, segundo o autor Machado. Na figura 13 eu trago para vocês 4 formas estruturais dos tipos de surfactantes. São eles catiônicos. Os catiônicos são utilizados em ambientes carregados positivamente, certo? Para eles se repelirem e para o modelo de absorção aí ser o mais positivo possível, né? Para absorver menos agente químico possível. Então, são exemplo aí calcitas e dolomitas. Os surfactantes aniônicos são utilizados em arenitos, pois esses têm a superfície carregada negativamente. Os anfóteros têm a carga polar positiva e negativa, e a espécie que irá prevalecer irá depender do pH da solução e da estrutura, então esses são um pouco mais caros devido a essa opção que eles têm. E temos também os não iônicos, que não apresentam carga e eles não são muito utilizados devido aí ao baixo efeito que eles causam na tensão interfacial. Esse slide que eu mostro para vocês, então, como ocorre a injeção de surfactante e polímero. Primeiramente, é injetada aí uma solução de pré-fluxo para preparar o meio poroso, para ajustar o pH da estrutura. Após isso, é injetada aí uma solução de surfactante, para que o surfactante consiga reduzir a tensão interfacial e desloque o banco de óleo que era previamente preso. Após isso, a injeção de água e polímero é injetada, criando uma fonte de água estável para empurrar esse banco de óleo que foi solto. E após isso, uma injeção de água, de um fluido um pouco mais barato, para aumentar o VPL aí, o máximo possível. O valor presente líquido, então, ou mais conhecido como VPL, né, sua sigla, é um dos indicadores mais importantes e é muito utilizado aí como função objetivo de projetos para verificar se o projeto é viável ou não. Ele é dado pela equação número 5 e ele é calculado transferindo todos os custos e as receitas para uma data inicial com a aplicação de uma taxa de atratividade, tá? Ou uma taxa de desconto. Essa taxa pode ser a inflação, né, que é a correção do dinheiro com o tempo, ou a taxa de qualquer outro investimento concorrente às atividades de exploração de petróleo. Então, o VPL será considerado nesse trabalho também e será calculado depois. Agora, eu iria apresentar para vocês aí um pouco sobre o campo Pelican Lake, para que a gente possa ficar melhor situados. Então, o campo ele foi descoberto em 1978, em Alberta, no norte do Canadá. A figura 16 nos mostra aí a localização exata dele, tá? Ou seja, ele é um reservatório onshore, certo? Em terra. E como mecanismo de produção, ele apresenta aí o gás em solução, onde todo o gás está dissolvido no óleo do reservatório, e conforme esse óleo vai sendo produzido, o gás ajuda a manter a pressão do reservatório. É um reservatório de arenito, porém apresenta aí uma fina camada de óleo apenas. Então, poços verticais, eles que foram implementados aí em 1980 e 81, eles não surtiram muitos efeitos, porém, só em 1997, aí, quando foram introduzidos poços horizontais, que o campo começou a mostrar seu real potencial. Esse campo foi um dos primeiros campos a serem implementados modelos de poços horizontais e de agentes químicos, então ele servirá aí como literatura para os próximos anos. A metodologia de como foi feito esse trabalho, então, os dados históricos e as propriedades do campo foi disponibilizada aí pela empresa operadora do campo, né, a CNRL, para a empresa do software, a empresa francesa Bacip FranLab. E a empresa Bacip tornou esse trabalho público para que os acadêmicos aí pudessem estudar e se aprofundar no assunto. Como o software requer uma licença educacional, foi utilizado o laboratório do nosso centro aqui em Balneário Camboriú para realizar a coleta de dados, e os dados foram colhidos no primeiro trimestre de 2020. Partindo agora para a parte de aplicação, a figura 17 eu mostro para vocês o nosso modelo simplificado do campo Pelican Lake. Conseguimos ver que é um modelo simplificado, pois ele tem aí uma forma de paralelepípedo, certo? O modelo contém 18.590 células, então, onde 169 camadas existem em X, 10 existem em Y e 11 em Z. Os poços, existem aí 3 poços produtores na vida útil aí do campo e 2 poços injetores. Esses são intercalados entre si. Cada um tem 1.400 metros de comprimento e 200 metros de espaçamento. O modelo PVT utilizado foi um Black Oil PVT, onde ele considera aí um óleo extremamente pesado, com trocas muito pouco expressivas, né, quase irrelevantes aí na composição de óleo e gás. E para a simulação dinâmica aí ocorrer tudo certinho, foram utilizadas algumas restrições, como por exemplo aí nos poços produtores. Então a vazão máxima de óleo foi dita de 50 metros cúbicos por dia
e um corte de água máximo de 95%, né? Um corte de água acima disso ia tornar já o projeto inviável, ia começar a produzir muita água e não seria muito bom para a nossa produção. Já para os poços injetores, aí uma vazão máxima de injeção foi dita de 150 metros cúbicos por dia e uma pressão de fundo, uma bottom hole pressure, de 116 bars. O nosso histórico aí de simulação, então, será o seguinte: em 1997 irá iniciar o período de depressão natural da recuperação primária. Em 2005 ocorrerá o início da injeção de água e polímero, dependendo do nosso caso. Em 2009 ocorrerá o início da injeção de surfactante e início da simulação. As injeções irão cessar em 2019, porém a simulação irá acabar apenas aí em 2041, para que nós possamos analisar os mínimos efeitos das injeções. Partindo para a parte de resultados e discussões agora, essa tabelinha aqui mostra a principal característica de cada caso, certo? O caso base, então, o nosso haverá apenas injeção de água. O caso 1, nosso, haverá apenas injeção de polímero, 700 partes por milhão de polímero. O caso 2 terá 700 de polímero e 750 de surfactante. O caso 3 terá 700 de polímero e 1.500 de surfactante. E o caso 4 terá 1.400 de polímero e 3.000 de surfactante. A empresa BASIP, então, ela sugeriu que o estudo fosse realizado com as concentrações do caso 3. Porém, eu manipulei aí, de forma um pouco aleatória as concentrações para que fossem criados mais casos para que a gente pudesse analisar e comparar esses casos. Então, a primeira sequência de imagens aqui que eu trago para vocês é a comparação da saturação de água nos casos base 1, 3 e 4 em 2041. O caso 2 não foi utilizado agora por questões dinâmicas, né? E por ser o menos relevante, aí, por haver poucas diferenças para como o caso 1. Porém, ele será utilizado daqui a pouquinho na visualização através de gráficos. Então, essas imagens aqui mostram uma saturação de água, né? E uma saturação de água próxima a 100% aí é visualizada pela cor avermelhada. Então, por exemplo, no caso 4, que é representado aí pela figura inferior da direita, podemos ver uma concentração muito grande de água perto dos poços injetores. Já os primeiros casos não tem essa saturação grande de água, né? A saturação chega a 60%, até 80%, e daqui a pouco nós veremos que os primeiros casos, eles foram responsáveis aí por uma maior quantidade injetada e produzida de água, tá? Isso nos leva a crer, então, que a quantidade injetada acabou causando fingers aí pelo óleo e foi produzida pelos poços produtores. Esse fato aí é confirmado por essa próxima sequência de figuras, onde eu mostro para vocês a saturação de óleo nos casos base 1, 3 e 4, e agora uma cor mais azulada aí mostra a saturação próxima a zero de óleo. Então, nós podemos ver uma grande diferença para o caso base e o caso 4. O caso 4 aí apresenta uma saturação de óleo próxima a zero, certo? E o caso base apresenta aí muito óleo no reservatório ainda, certo? Então, novamente, o caso 4 aí nos mostra que o óleo que estava lá presente foi expulso pela água do reservatório e levado até os poços produtores, tá? Então, conforme a gente vai aumentando a concentração de agentes químicos, a nossa saturação de óleo diminui no reservatório, certo? Então, os últimos casos aí estão se mostrando promissores nesse quesito. Agora eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Todos os gráficos terão a mesma legenda. Então, o caso base aí será representado pela cor vermelha, o caso 1 será representado pela cor amarela, o 2 pela cor verde, o 3 pela cor azul e o 4 pela cor roxa. O primeiro gráfico que eu trago para vocês aí é o corte de água em metro cúbico de água produzido dividido por metro cúbico de fluido produzido. E esse gráfico mostra basicamente quando o caso atinge aquele nosso limite de 95% de limite de corte de água, certo? Então, basicamente, aqui o caso base, ele alcança esse limite de corte de água máximo em 2029, aproximadamente. Já o caso 4, em 2037. E os outros casos ficam ali meio que na média, né, em 2033 e 2034. Após esse limite de 95%, o campo fica improdutivo, né, e não é necessária mais a produção, pois estaria produzindo muita água. O gráfico 5 mostra para vocês, então, a taxa de produção de óleo em condições de superfície, certo? Em metro cúbico aí de óleo por dia. Então, temos que lembrar aí que de 1997 até 2005 ocorre um período de depressão natural, onde há alguns picos aleatórios de óleo, né, e decai rapidamente. Em 2005 aí ocorre, então, um pico na taxa de produção de todos os casos, e o caso 4 é o que se mantém mais tempo produzindo com uma maior vazão. Os primeiros casos
tem a curva aí decaindo rapidamente, né? Então, nós também vemos aí que o efeito foi muito mais visível no caso 4. Ele conseguiu se manter por mais tempo produzindo. O gráfico 6 eu mostro para vocês aí a produção acumulada de óleo em condições de superfície em hectômetros cúbicos. Quando essa curva de produção acumulada começa a se estabilizar, ou seja, não há mais nenhuma vazão de produção nos poços produtores, são requeridas aí novas formas alternativas, né, para produzir o óleo. É o que ocorre ali perto de 2003, 2004. Certo? A curva começa a se estabilizar e foi por isso que foi requerido esse estudo aí, para procurar novas formas aí de injeção. Em 2005, quando foi injetado, nós já conseguimos ver que o caso base aí tem o seu pico um pouquinho abaixo dos outros, certo? Então, nós já conseguimos ver um pouco de diferença aí logo no começo da vida útil do campo, certo? E nós também conseguimos aí tirar a informação de que o caso 4, ele apresenta uma produção acumulada aí de aproximadamente 0,60 hectômetros cúbicos, certo? Muito maior que os outros casos. Então, nós também vemos o caso 4 como o mais promissor aí nesse quesito. O gráfico 7 nos mostra aí a produção acumulada de gás em condições de superfície, em quilômetros cúbicos, e o gráfico 8 mostra a pressão média do reservatório, em bars. Esses gráficos estão, de certa forma, conectados, certo? Eu acabei esquecendo de falar, mas a pressão bolha aí do reservatório é de 21 bars. Então, toda vez que a pressão média do reservatório passa abaixo de 21 bars, há liberação de gás no reservatório, que é o que ocorre no começo da vida útil do campo, a liberação de gás, como nós podemos ver no gráfico à esquerda, certo? Em 2005, quando ocorre a injeção, há então um pico da pressão média do reservatório, e o caso 4 é o que se mantém com essa pressão por mais tempo, que é o que queremos, ter uma manutenção de pressão mais duradoura no nosso reservatório. Já o caso base tem o seu pico de pressão, porém decai rapidamente. É esse motivo que faz com que a curva de produção acumulada de gás se desprenda das outras curvas e seja produzido muito mais gás no caso base. Então, o caso base, nesse caso, foi o vitorioso, porém, temos que lembrar que o valor econômico do gás é muito inferior ao valor econômico do óleo, certo? Podemos comparar que 1.000 metros cúbicos de gás é equivalente a 1 metro cúbico de óleo, tá? Então, temos que analisar também os outros fatores para verificar se o caso é promissor ou não. Na tabela 20, então, eu mostro para vocês aí o fator de recuperação em porcento no ano de 2041. Então, o caso base aí teve um fator de recuperação de 11,73%, o caso 1 de 14,06%, o caso 2 de 14,49% e o caso 3 de 15,03%, e por final aí o caso 4 teve um fator de recuperação de 16,58%. Então, nós vemos aí que o caso 4 teve uma maior recuperação de óleo que estava no reservatório, porém temos que ver agora se o custo químico não tornou nosso projeto inviável ou ainda continua sendo promissor. Para o cálculo do VPL, então, né, o VPL sendo igual a receitas menos as despesas, foi utilizada a seguinte tabela, onde eu mostro para vocês aí o preço Brent do barril de óleo equivalente, de 58,38 dólares por barril. Esse valor foi calculado utilizando a média dos preços de barril de petróleo nos meses durante os anos aí de 2000 até 2019, segundo a fonte US Energy Information Administration, que disponibilizou esses dados para nós. E as próximas 4 linhas aí são referentes às despesas, né? Então, custo de produção do barril de óleo equivalente de 15 dólares por barril, custo de produção da injeção de água de 1 dólar por barril, custo da injeção de polímero de 3,31 dólares por quilo utilizado e custo da injeção de surfactante de 1,50 dólares aí por quilo de surfactante utilizado. A tabela 22 mostra aí os valores um pouco mais detalhados de cada caso. Então, o NP, ele representa a produção acumulada de óleo e vemos que o caso 4 se saiu vitorioso nesse caso, né, produzindo 0,60 hectômetros cúbicos. O GP, ele representa a produção acumulada de gás, né, e o caso base aí se saiu vitorioso, porém, como nós falamos aí, temos que analisar o valor econômico e verificar a explicação desse número aí. WPROD e WINJ é a quantidade de água produzida e a quantidade de água injetada. Então, nós vemos aí que os primeiros casos, eles apresentam aí uma maior quantidade de água que nos casos finais, tá? E SURF, WINJ e POL, WINJ significa aí a concentração de surfactante e polímero na água injetada, certo? Então, de certa forma, aí foi como um input para o nosso problema. As receitas, então, o caso 4 apresentou uma receita maior que os outros casos, né? E uma maior despesa também,
certo? Devido aí ao custo de agentes químicos. E o VPL, por final, utilizando receitas menos despesas, o caso 4 apresentou um VPL de 149,7 milhões de dólares, muito acima dos outros casos. Então, foi o caso mais promissor. Como comparação final, então, o nosso caso base aí apresenta uma vida útil que ocorre aí até o ano de 2029. Após isso, né, começa a produzir muita água e não é mais viável continuar produzindo com aquele método, né? O fator de recuperação de 11,73%, um VPL aí de 95,5 milhões de dólares, certo? E o caso 4, por sua vez, teve uma vida útil aí 8 anos mais duradoura, um fator de recuperação de 16,58%, o VPL de 149,7 milhões de dólares e outro fator aí, outro indicador que foi calculado foi o custo químico, que é importante para a empresa saber, que foi de 8,18 dólares de agente químico, certo? O preço do agente químico, dividido aí por barril de óleo equivalente produzido adicional. Bom, então a conclusão aí do trabalho, o pedido da empresa Canadian Natural Resources Limited foi justificado pelos resultados a favor da injeção utilizada no caso 4, certo? Então, mesmo com o gasto de ter que pedir aí, de fazer um requerimento para uma empresa de simulação, as despesas irão ser facilmente pagas com os lucros que a empresa tiver. E apesar de ter sido uma análise simplificada, né, utilizando um modelo simplificado e um cálculo de VPL simplificado, foi possível entender os conceitos e conseguimos vê-los também, analisá-los na prática e na simulação. E, por final, a simulação, a injeção de surfactante e polímero, certo? Que continha aí, do caso 4, 1.400 partes por milhão de polímero e 3.000 de surfactante, se mostrou a mais promissora dentre esses casos, e já que apresentou um fator de recuperação 4,85 pontos percentuais maior que o caso base, né? Além do custo químico aí de 8,18 dólares por barril de óleo equivalente produzido, que é um custo alto, porém, considerando o preço do petróleo, ainda vale a pena. E eu trouxe algumas sugestões para vocês aí, para os acadêmicos que estão assistindo. A primeira é realizar uma análise mais complexa aí do cálculo do VPL. Então, utilizar custos operacionais, utilizar custos de investimentos também, taxas pagas ao governo e impostos, certo? Para se chegar aí a um valor mais preciso do VPL. Utilizar uma malha mais refinada, com mais células, para se chegarem aí a valores mais precisos de produção, acumulada de gás e de óleo. E a terceira, talvez seja mais importante, é manipular a localização dos postos produtores e injetores, assim como sua data de implementação, certo? Nós vimos, então, que o fator de recuperação ele foi expressivo, de certa forma, porém, sobrou muito óleo no reservatório, né? Então, talvez com uma melhor disposição dos poços, esse fator de recuperação conseguisse aí aumentar de valor. E, por final, a implementação aí de um modelo de injeção do agente químico alcali. O alcali trabalha, de certa forma, como um surfactante, né, um agente emulsificante, certo? E o agente químico alcali reduziria aí o modelo de adsorção e, com certeza, aumentaria o nosso VPL final. Bom, muito obrigado. Então, essa foi a minha defesa do trabalho de conclusão de curso. Agora, eu deixo aberto aí para perguntas e para a pontuação dos professores.